Bom dia, vascaíno. Sorteio da Copa do Brasil coloca um campeão estadual do Vasco já na terceira fase da competição. É muito cedo? Olha, o diretor de futebol do Vasco, Marcelo Santana, deu uma mini entrevista ali coletiva aos repórteres que estavam cobrindo o sorteio da Copa do Brasil e fez algumas revelações. Mas a verdade precisa vir à tona. Vamos trazer essa verdade aqui para você. O Vasco já tem um boi de piranha? Opa! Vou te contar tudo sobre isso, mas antes deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like e pedir para que você se inscreva no canal, aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Porque assim, sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube te avisa, tá falando? Vem comigo, fica até o final do vídeo que tu vai saber de todas essas notícias sobre o Vasco, vai ficar muito bem informado sobre o Vascão. Vamos embora para as notícias. Bom dia, vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno, eu sou André Luiz e está entrando no ar o programa Café do Gigante, seu programa de todas as manhãs, de segunda a sexta, sempre às 8 horas da manhã, um programa Café do Gigante, trazendo as últimas notícias do Vasco, a análise dessas notícias, né? A gente batendo um papo aqui sobre as notícias do Vasco da Gama. Cara, olha só, começar pelo sorteio, né? O Vasco pegou logo o Operário do Paraná, o Operário de Ponta Grossa, para ser o nosso adversário na terceira fase da Copa do Brasil. O Vasco decide a vaga, né? O segundo jogo vai ser em casa, em São Januário, mas o primeiro jogo é lá. Você lembra daquele jogo da segunda divisão? Se eu não me engano, é de 2022. O Vasco vai lá e toma um sufoco e acaba virando o jogo com 2 gols do Alex Teixeira, que entra no segundo tempo e é o grande herói daquela partida. Então, o herói de Ponta Grossa é Alex Teixeira. E é esse time que já era enjoado na época e agora é campeão paranaense, deixando o Atlético Paraná para trás, Curitiba para trás, e os caras são os campeões do estado atual. Mas é páreo para o Vasco? Vai ser jogo duro para o Vasco? Olha, esse Vasco que jogou contra o Puerto Cabello é jogo duro, cara. Vai ser um jogo complicado. Mas é mais para frente, tem como a gente se preparar para essa partida. O problema está na partida agora de sábado. Vasco e Sport. A Força Jovem colocou uma nota oficial esculhambando o treinador, comprando briga, dizendo que ele não pode sair correndo e que ele não pode falar na entrevista coletiva que a torcida não pode vaiar, que isso está atrapalhando, como se o culpado fosse a torcida e não o time do Vasco em campo. E a Força Jovem mete pau, diz que vai transformar a vida dele no inferno, que vai vaiar pra caramba ele, sempre que precisar, sempre que o time jogar mal, o time é um amontoado de jogadores, sem jogada ensaiada, sem um esquema tático definido, não se vê nada no Vasco, nenhuma evolução, o trabalho está parado, o trabalho é horroroso. Aproveita também, arruma uma briga com o Léo Jardim, diz que ele é arrogante, não gosta de dar autógrafo, e quem é ele para falar do Vasco? O Léo Jardim, para quem não sabe, deu uma declaração dizendo que nunca tinha visto isso, o time ganhar e sair vaiado de campo. Coitado. Nunca viu isso, porque só jogou então um time que não era grande. Um time como o Vasco não basta ganhar. Quando um Porto Cabello tem que ganhar e ganhar bem. O Lanús, por exemplo, hoje jogou em casa contra o Melgar. Meteu 3-0 no Melgar. Quando o Lanús pegar o Puerto Cabello lá na Argentina, vai sacar. Porque é assim que funciona, cara. E o Vasco pegou o Puerto Cabello aqui e suou um litro para ganhar de 1-0 dos caras. O goleiro dos caras fechou o gol. Cara, o cara fez muitas defesas, mas a maioria delas foi em cima dele. Ele fez 2 defesas assim que foi espetacular. A cabeçada do Coutinho e uma cabeçada do Verratti que ele pegou no chão. O resto foram chutes em cima dele, cara. O Vasco chutou em cima do cara. O Vasco chuta mal. O Coutinho pega uma bola, mata no peito, tira o zagueiro dentro da área e chuta com força no meio do gol. Um jogador como o Coutinho, né, na marca do pênalti, não pode chutar uma bola no meio do gol, porra. Não tem como. Tem que jogar, tem que tirar, tem que jogar no canto. Bateu em cima do goleiro. Então lá, ele fez mais uma defesa em perigo, a bola bateu dele, cara. Mas chutou em cima do cara. O cara tá ali para fazer a parte dele, que é defender. O Vasco chutou mal. Um time mal preparado, um time que é ruim tecnicamente falando. Porque aí a culpa é do Carille, que os caras estão chutando a bola em cima do goleiro? Pô, não é. A culpa é do Carille, que o Tietchan enfiou aquela bola e o Verratti correu por trás e deu de tornozelo. A culpa é do Carille? Pô, não é, cara. O Carille tem outras culpas no cartório. O Carille tem a culpa de o time não ter uma transição rápida, o time não saber fazer uma marcação alta, o time não ter uma jogada ensaiada de ataque, não ter uma jogada ensaiada
no escanteio. O time é muito pobre. Se tem, não está executando. Agora, o Carille não é culpado que o Coutinho vai bater uma falta e o goleiro bota a barreira para cá e fica atrás da barreira. Bota o barreira para a direita e fica no canto à esquerda. E o cara ficou no canto, embaixo da trave à esquerda. Nunca vi aquilo. O goleiro geralmente não escolhe um canto, ele fica do meio para um lado, né? E deixa o outro lado da barreira. Ele ficou colado no canto. O Coutinho bateu onde estava o goleiro, com o gol todo aberto do outro lado. Se o Coutinho botar por cima da barreira, no outro gol é saco. Mas o Coutinho botou em cima do cara. E aí? Ele botou para fora, ele estava ali, cara. Ele estava ali. Bateu mal a falta. A culpa é do Carille? Não é. A culpa não é do Carille. Isso é erro técnico. É erro de qualidade. O Coutinho não tem qualidade. Não estou falando isso. Estou falando que ele errou. Tecnicamente bateu errado a falta. Então, o cara é culpado. Mas o Carille tem muitas culpas, né? E aí o Carille vem a público, na coletiva, e dizer que a torcida do Vasco tem direito de vaiar, mas tem que entender que as vaias atrapalham. Ele está transferindo culpa, né? Ele está dizendo, então, que o time está jogando mal porque está ficando nervoso e está sendo vaiado e está atrapalhando. Tadinho deles. São profissionais, cara. O nego ali ganhando 1,5 milhão, cara. Não pode ficar tremendo nas bases porque a torcida está vaiando. Não é um jogo de sub-15, sub-20. Não é menino da base, é tudo profissional, cara. No final do jogo ele ia botar o Lucas Oliveira novamente. Então, nisso o Carille é culpado, sair correndo, essas coisas todas. Mas eu acho que a verdade precisa ser dita. E o Marcelo Santana, ele chegou falando algumas coisas. Ele falou na entrevista que o Carille, ele não falou o Carille, ele falou o treinador no Brasil, ele é avaliado jogo após jogo. Peraí. Isso é ruim demais, porque eu tenho meu trabalho aqui fora do YouTube, né? Eu sou representante comercial. Se o meu patrão começar a me avaliar todo dia do meu trabalho, eu não vou ter segurança para fazer meu trabalho. Se todo dia eu amanheço com uma sombra de ser demitido, como é que eu vou realizar o meu trabalho? Você já pensou nisso, torcedor? E você tem que fazer o seu trabalho todo dia, o teu patrão fica te avaliando? Não pode errar, não pode errar. Todo mundo comete enganos, cara, no trabalho, todo mundo erra. E o problema é que você tem que ter muito mais acertos do que erro no seu dia a dia de trabalho. E a gente não vê isso no Carille. Então, Carille fica porque venceu, mesmo jogando mal. Se perde para o Sport, jogando bem, vai ser demitido. Porque o Vasco está esperando um resultado negativo para mandar o cara embora. É só isso, está esperando uma derrota. Se ele perder sábado, ele está fora. E o jogo é de alto risco, porque a torcida do Vasco não aguenta mais o cara, não tem mais o amor, acabou. E o Vasco está arrumando um boi de piranha, que é o Carille. O Carille vai ser um boi de piranha. O boi de piranha é uma expressão, né, que surgiu, né, com o pessoal de gado, né, com o pessoal que é boiadeiro, espiões de gado que atravessavam gado. Não tinha que atravessar um rio que tinha piranha, né, aquele peixe carnívoro, escolhia o boi que estava doente, o mais velho, o mais cansado, e botava ele rio acima, o rio abaixo de onde ia ser a travessia, e dava um corte nele, né, com a faca para ele sangrar, e botava ele na água para as piranhas comerem ele. Enquanto a piranha estava comendo o boi, o rebanho atravessava o rio. Era o boi de piranha, botava o boi de piranha. O Carille é o boi de piranha. Então, colocando o Carille para boi de piranha. Ele é o culpado? Ele tinha que ser mandado embora? Tem que ser mandado embora. Mas por convicção de que o trabalho é ruim. Não ficar esperando o resultado negativo para mandar o cara embora. O treinador é avaliado jogo a jogo. Pô, isso é mentira, cara. O treinador não pode ser avaliado jogo a jogo. O treinador tem que ser avaliado pelo conjunto da obra, pelo seu trabalho. Não pode ser jogo a jogo avaliado. Então, o cara está fazendo um baita de um trabalho, o time está jogando para caramba, mas perde 3 seguidas, tem que demitir o cara. Você vê o time jogando, o rapaz está dando azar. Foi roubado num jogo, no outro a bola não entrou, o time jogou para caramba, a bola não entrou, porque acontece. No outro, os caras fizeram um gol e ficaram num ferrolho. O cara perde 3 partidas seguidas, mas está fazendo um excelente trabalho. Tem que ser demitido porque o treinador do Brasil é avaliado jogo a jogo. Isso é mentira. A verdade tem que ser dita que isso é mentira. O que acontece é que estão preparando o boi de piranha. O boi de piranha está sendo já cortado para jogar no rio. Estão só esperando a hora do rio chegar. O rio chegou, tem piranha no rio, vão cortar o boi e vão colocar ele na água. É isso que estão querendo fazer com o Carille. E o rio é a derrota. Chegou a derrota, é a hora de atravessar o rebanho e deixar o boi parado na água para as piranhas comer. É isso que o Vasco está fazendo com o cara. Está errado. Demite o cara por convicção. Não deixa o cara aí para São Januário, sábado, no jogo contra o Sport, mas parece que vai, né? Parece que o cara vai realmente. E se tomar uma traulitada do Sport em São Januário,
o risco é muito alto de ter uma confusão, cara, no estádio. A torcida detesta o cara não faz a mínima questão de ser simpático, sempre um tom de saco cheio nas entrevistas, de soberba, e, pô, tem que explicar para esses caras. Pô, o cara não tá afim, cara. O cara você tá vendo que ele não tá legal, ele não fechou com o Vasco, não deu liga, não deu match, como diz aí a galera mais jovem, não deu, cara. Então tá na hora de mandar o cara embora. O Vasco tem que resolver isso, né? Eu acho que o Vasco precisa tomar uma decisão e não vejo o Vasco tomando a decisão. Acho que vai se acovardar e vai levar o cara até... Se ganhar sábado, vai esperar ele perder para o Ceará. Até porque o Vasco joga em São Januário somente sábado. Depois vai demorar para voltar para São Januário, né? Só contra o jogo do Lanús. A gente vai jogar semana que vem no Ceará, depois volta para jogar no Maracanã. Só depois, dia 22, eu acho que o Vasco pega o Lanús em São Januário. E é jogo valendo vaga. Tem que ganhar do Lanús. De preferência, ganhar bem, para tirar o saldo de gols. Porque o Lanús agora é o líder do Grupo G da Sul-Americana e está com 2 gols de saldo a mais do que o Vasco. O Vasco está com 1 gol de saldo e os caras estão com 3. Então o Vasco, se ganhar do Lanús de 2-0, fica bonito, né? Fica bom na fita. Mas vai ter que ganhar do Puerto Cabello na Venezuela e vai ter que ensacar o Melgar aqui no Rio de Janeiro. Se quiser ficar com a primeira vaga do Grupo G da Sul-Americana, que não é difícil, não está complicada não, mas tem que jogar futebol, tem que jogar bola. Com esse time que está aí, com o Carille, eu não vejo mais solução. O Carille vai fazer 1-0 no Lanús e vai achar que tá bom. Não tá bom, porque você precisa ganhar o jogo bem, você está jogando em casa. Você precisa jogar bem e ganhar bem. Porque o saldo de gols conta. E o Carille não pensa em fazer gol. O Carille pensa em ganhar o jogo de 1-0. 1-0, ufa, tá bom. Vamos botar o Lucas Oliveira jogando em São Januário contra o Puerto Cabello. Ele ia fazer isso. Ele ia tirar o Verrete e botar o Lucas Oliveira. A torcida começou a xingar, e ele desistiu. Só para a gente terminar o vídeo, nós estamos falando que a verdade precisa ser dita, Marcelo Santana precisa contar a verdade, que ele foi lá na Turquia contratar o Lloyd Augusto. E por que ele contratou o Lloyd Augusto? Porque quem viu o Lloyd Augusto jogar? Quem é o cara que deu esse aval para o Lloyd Augusto? Ele contrata sozinho? Ele tem que vir falar, não, eu mostrei o cara para o Carille, eu mostrei o cara para o Pedrinho, eu mostrei o cara para o Felipe, todo mundo aprovou os números dele, os vídeos, porque tem que responsabilizar. O Lloyd Augusto não consegue jogar futebol no Brasil no time do Volta Redonda, que acho que vai disputar a Série C agora, ou B. Acho que o Volta Redonda ganhou a Série C, vai disputar a B, né? Não consegue jogar no Volta Redonda o Lloyd Augusto. Não é jogador pro Volta Redonda. E esse cara é jogador pro Vasco? Olha, muito ruim. E ninguém se explica, ninguém é culpado no Vasco, ninguém é punido. Quem é punido? Nós, torcedores. E o cara não quer nem que a gente vai, ele pode nem vaiar, porque fica melindrado. O goleiro do Vasco está melindrado, porque foi vaiado. O Carille está melindrado, porque foi vaiado, saiu correndo. Pô, cara, é muito mimimi e pouco futebol. Vamos jogar bola que ninguém vai vaiar. Bota para jogar, joga bola, ganha jogando bem no esporte. Não é ganhar de 1-0 e meter Lucas Oliveira, Lucas Freitas, todo mundo de zagueiro lá para defender o 1-0. Isso não é Vasco da Gama. A torcida não quer ganhar dessa forma. O torcedor vascaíno não quer ganhar dessa forma. A gente quer ganhar jogando bem, pô. A gente quer, às vezes, segurar resultado em jogos que são complicados. Mas em jogos que são, teoricamente, o Vasco deveria ser superior, a gente quer ser superior. A torcida vaiou porque viu a fragilidade do Puerto Cabello, como ele é fraco. E isso tem que ser dito, cara. Essa verdade, ela precisa ser dita. São muitas verdades que precisam ser ditas, né? Mas no Vasco as coisas são muito obscuras e o Marcelo Santana deixou claro que o cara está sendo fritado e não vai durar. Quando ele fala que treinador no Brasil é avaliado jogo a jogo, isso é uma grande mentira para justificar já a preparação do boi de piranha. Se perder sábado, o Carille está fora. Essa que é a verdade. E se não perder, vai ser adiado até a próxima derrota. A hora que ele perder, ele está fora. É triste. É lamentável a covardia da direção do Vasco. Depois o pessoal fica falando que eu só critico. Mas está difícil elogiar, né? Ontem eu fiz um vídeo de elogios. Não gostaram também. Sei o que eu faço com os Nutella. Galera, um grande abraço, fiquem com Deus. Hoje tem vídeo, 1h no canal, o almoço do gigante. Tá falado? Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.